Olá, meninos. Vamos iniciar mais uma aula nossa, né? Referente à parte de estequiometria, né? Os conceitos iniciais. Nas últimas aulas, né? Nós falamos sobre a lei de Lavoisier, a lei de Proust, vimos um pouquinho sobre massa atômica, molecular, né? A gente chegou a fazer alguns exemplos aqui para calcular, né? A massa molecular dos compostos. A gente falou sobre o número de Avogadro, né? O mol. Um mol, né? Ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou átomos e um elétrons, tá? Falamos sobre a massa molar, né? E assim, falamos também um pouquinho sobre o volume molar, né? Então, tem esses exercícios aqui iniciais que eu até deixei para vocês estarem olhando. Então, a gente vai ter que eu vou fazer exercícios com vocês, porque realmente a gente precisa desses exercícios para a gente desenvolver essa parte da estequiometria, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês, olha. A quantidade de mols existentes em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico, H3PO4 é igual a... Aí a gente tem, né, os valores 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5. Então, meninos, a gente resolve esses exercícios através da regra de 3, tá? Quando a gente monta a regra de 3, a gente sempre tem que colocar o que é referente a um determinado dado, um debaixo do outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente está trabalhando aqui, gente, vamos identificar. Vamos ler novamente. A quantidade de mols existentes em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico. Então, quando a gente monta essa regra de 3, gente, a gente tem duas linhas na regra de 3, tá? E uma dessas linhas da regra de 3, a gente sabe né, o que a gente vai colocar nela, por causa que a teoria fala para a gente. Bom, a gente está relacionando número de mols, quantidade de número de mols, com a quantidade de moléculas. Bom, se eu voltar com vocês na teoria, o que a gente sabe sobre quantidade de mols e moléculas? A gente sabe que um mol, né, de qualquer substância, ela vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é o número de moléculas, tá? Então, a primeira coisa que a gente sabe, a gente vai começar a montar nossa regra de 3 e nós vamos escrever aqui, ó, um mol, né, dessa substância, que é o ácido fosfórico. Gente, a gente sabe que um mol, esse um mol, eu falei com vocês que um mol, ele representa uma quantidade pra gente. É como se fosse a dúzia, o pente. A gente sabe que um mol, ele representa um valor para nós. Qual que é o valor que representa para a gente de mol? É o número de Avogadro, né? O mol, ele tem esse valor aqui, né? Vou só elevar ao 23, tá, gente? Então, o mol, ele representa esse aqui, tá, gente? Em muitas provas, tá, gente? Esse valor de mol, ele é arredondado para 6, tá? Em vez de a gente estar usando 6,02, em muitos casos, né, a prova dá esse valor para a gente. E quando a gente precisa aproximar, ela também fala. No caso aqui, a gente vai aproximar para 6, tá? Então, eu sei que um mol de qualquer coisa, ela tem essa quantidade, 6 vezes 10 a 23. No caso aqui, vão ser moléculas, né? Então, se eu pego o ácido fosfórico, em um mol de ácido fosfórico, eu tenho essa quantidade de moléculas, tá? Então, gente, essa é a minha primeira linha da regra de 3. Essa primeira linha da regra de 3 eu conheço. Eu sei as informações dela que a teoria me proporciona, tá? Agora, eu tenho que montar a segunda linha da regra de 3, né? A segunda linha da regra de 3 a gente vai montar em cima do que o exercício está perguntando. Então, o exercício está perguntando, olha, a quantidade de mols existentes, então eu vou colocar aqui X, eu não sei a quantidade de mols existentes em quantas moléculas de ácido fosfórico? 1,5 vezes 10 elevado a 24, tá?
Olha aqui, meninos. Então, isso que eu quero que vocês percebam, tá? A regra de 3, ela é sempre assim. Uma informação nós conhecemos da teoria, e a outra informação a gente desconhece, que é o que o exercício está perguntando. O que a gente desconhece? O número de mols aqui, tá? Mas a outra informação nós conhecemos, que é 1,5 vezes 10 a 24. É importante vocês terem em mente que, na regra de 3, para a gente montar, a gente sempre tem que colocar coisas equivalentes de baixo. Então, aqui, mol com mol. Então, a resposta que eu vou achar aqui vai ter que ser em mol, né? E aqui, desse lado aqui, eu coloquei o quê? Número de moléculas. Então, o número de moléculas, ele sempre tem que aparecer desse lado direito. Eu estabeleci isso, tá? Então, 1, vezes 10 a 24 é o número de moléculas, e 6 vezes 10 a 23 é o número de moléculas. Então, eu ponho ele um debaixo do outro. A mesma coisa para o mol, mol com mol. Então, o resultado que eu vou achar aqui é mol, tá? Então, para mim fazer isso aqui, eu tenho que multiplicar cruzado. Né? Eu tenho que fazer multiplicar cruzado aqui os meus valores, né? Então, nós vamos multiplicar o x pelo 6 vezes 10 a 23 e o 1 por 1,5 vezes 10 a 24. Então, vamos lá, tá? Então, nós vamos ter uma coisa desse tipo assim. Então, vai ser, ó, 6 vezes 10 a 23, ó, tá? Vezes x tem que ser igual a 1,5 vezes 10 a 24 vezes 1. Aqui eu vou deixar só apenas 1,5 vezes 10 a 24, tá? Então, para a gente achar o valor de x, a gente vai ter que passar o 6 vezes 10 a 23 dividindo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Então, meninos, nós vamos ter uma divisão, né? 1,5 vezes 10 a 24 dividido por 6 vezes 10 a 23, né? Aqui não está um sobre um debaixo do outro. Por quê? Porque aqui no computador eu não consigo fazer dessa maneira, mas aí a gente tem essa divisão. Então, meninas, aqui, aí é uma coisa assim, que é uma questão de macete a gente está fazendo isso aqui, tá? O que eu vou estar pedindo para vocês é o seguinte. Vocês vão pegar. Então, vocês vão pegar, quando a gente tem isso aqui, tá vendo? Se eu for pegar, gente, a gente já sabe que a potência, né, de 10 divide pela potência de 10. 1,5 por 6 é a potência de 10 pela potência de 10, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se eu pegar esse 1,5 eu vou ter que dividir pelo 6, né? Só que acontece, se eu dividir 1,5 por 6, fica uma conta muito complicada, porque 1,5 é menor do que 6. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui? A fim da gente igualar os expoentes da potência de 10 aí, tá? A gente colocando na notação aí, em que favoreça esse expoente de 10 elevado a 23, para ele poder ser cortado. Então, nós vamos mudar. Aqui, em vez de a gente escrever 1,5 vezes 10 a 24, nós vamos escrever 15 vezes 10 a 23, tá? Então, é só vocês reverem o conceito da notação científica, essa posição, colocação de vírgulas, né? Então, x vai ser igual a 15 vezes 10 a 23, tá? O que eu fiz aqui, gente? Eu arredei a vírgula aqui para a direita
E quando eu arredei a vírgula para a direita, eu subtraio 1 no expoente. Então, eu arredei a vírgula para cá, ó, para trás do 5. E quando eu fiz isso, o meu expoente subtraiu em 1. Então, ficou 10 a 23, tá? Então, ficou 15 vezes 10 a 23. Dividido por 6 vezes 10 a 23, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos eliminar aqui é o 10 a 23, tá? Ele vai ser eliminado. Eliminei, tá? 10 a 23 corta com 10 a 23, tá, gente? Então, foi eliminado 10 elevado a 23. Então, a nossa resposta, ela ficou só como x é igual a 15 dividido por 6. Quando eu faço essa conta, gente, 15 dividido por 6 vai dar 2,5, né? Então, a nossa resposta aqui, ela vai ser a letra E, tá? Por quê? Então, quer dizer que em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas, eu tenho 2 mols e meio, tá? Então, a minha resposta vai ser essa aqui, tá? 2 mols e meio, tá bom? Então, nós vamos fazer o próximo exercício aí, tá? Então, eu vou ficar aqui com outro vídeo com o próximo exercício, tá bom?